Olá, amigos! Tudo bem? Vamos hoje responder o questionário de Anatomia e Escultura Dental 2020. Essa aula foi ministrada no dia 2 de julho, mas vamos fazer uma regravação. Então, vamos às perguntas deste questionário AED, parte 2, Anatomia e Escultura Dental. Cite 10 diferenças marcantes entre os dentes da arcada superior e da arcada inferior. Uma pergunta bem genérica essa, né, em que podemos explorar infinitos aspectos. O que os alunos sempre falam em prova é que os dentes superiores são em cima e os dentes inferiores são embaixo. Essa é uma clássica, não é verdade? Mas, se a gente fica de ponta cabeça, essa situação já muda. Então, você poderia melhorar essa explicação. Poderia falar que os dentes superiores ficam na maxila e os dentes inferiores ficam na mandíbula. São ossos completamente diferentes, com características diferentes. A maxila é mais porosa, possui o seio maxilar, a mandíbula é um osso bem mais denso, né, que possui uma inervação importante. Né? Então, são dentes que possuem a posição em ossos diferentes. Numa aproximação, os dentes superiores, anteriores, são nitidamente maiores que os inferiores. Outra diferença. Sendo que o central superior é maior do que o lateral. Mas essa situação se inverte no inferior. O central é menor e o lateral é um pouco maior. São diferenças entre o superior e o inferior. E o canino bem mais largo no superior, o dente que diverge, né, partindo para a incisal, da raiz para a incisal, ele diverge, ele abre, enquanto os caninos inferiores são mais paralelos, mais compridos. Né? O dente superior parece que fez natação, é um dente forte. O dente inferior já é mais magro, uma ponta mais aguda do que o superior. Diferenças entre os dentes anteriores, superiores e inferiores. Né? Em relação aos pré-molares, temos diferenças também. Né? O inferior, podemos ter até um dente tricuspidado, como o segundo pré-molar inferior. Né? Pode aparecer bicuspidado, de vez em quando tricuspidado, coisa que não acontece no superior. Os dentes superiores são mais achatados no sentido mesiodistal. Então, eles possuem uma distância vestíbulo-lingual maior. Os inferiores já são mais arredondados. O primeiro pré, especialmente inferior, puro-oclusal, tem uma vista bem arredondada e uma ponte de esmalte, coisa que não acontece nos superiores. Outra diferença seria o posicionamento da arcada. Os dentes superiores possuem uma inclinação para-vestibular. Os posteriores, uma inclinação para-vestibular. Os anteriores também. Agora, os inferiores possuem uma inclinação para-lingual. Os inferiores, posteriores. Para quê? Para privilegiar a cúspide vestibular, que é uma cúspide de trabalho. Da mesma forma, o superior privilegia a cúspide lingual, que é a cúspide de trabalho superior. Então, os superiores possuem uma inclinação para vestibular, os inferiores possuem uma inclinação para lingual. Outra diferença. Como eu já disse, as próprias cúspides de trabalho são uma diferença. Né? As cúspides de trabalho inferiores são as vestibulares, as cúspides de trabalho superiores são as palatinas, são as VIPs, vestibulares inferiores e palatinas superiores. Quando fazemos protrusão, o desgaste acontece na lingual dos dentes superiores do incisivo, chamada guia incisivo. Entretanto, nesse movimento, o desgaste acontece na vestibular dos dentes inferiores, devido ao atrito durante o movimento
protrusivo e também durante a lateralidade, no caso dos caninos, que se desgastam por lingual nos superiores e por vestibular nos inferiores. Os molares são bem diferentes. Os inferiores possuem 5 cúspides no primeiro molar. O superior possui 4 cúspides, às vezes um tubérculo de Carabelli, mas possui uma ponte de esmalte que atravessa o dente, bem diferente do inferior, que possui um Y no centro, no meio de uma cúspide mediana. O superior também possui um Y, próximo à ponte de esmalte. Mas essa ponte de esmalte é uma grande diferença entre os molares superiores e inferiores. O molar superior é mais achatado no sentido mesolingual, enquanto o molar inferior é achatado no sentido vestíbulo lingual. Então, o superior é achatado no mesiodistal, o superior vestíbulo lingual. O tubérculo de Carabelli, como eu disse, é uma diferença importante. No superior, existe uma grande incidência de tubérculo de Carabelli da população nos primeiros molares superiores. Quando realizamos os movimentos de lateralidade, balanceio, protrusão, nos dentes inferiores, nós trituramos o alimento, o suco de trabalho é para lingual, enquanto no superior é para vestibular. Durante esse movimento, os inferiores desgastam para lingual, o superior desgasta para vestibular. Da mesma forma, os sucos de balanceio são invertidos. Quando eu faço lateralidade para o lado esquerdo, lá do lado direito, aquela cúspide mesiolingual do superior que estava ocluindo no centro do molar, ela escapa para distal. Já no superior, quando a cúspide mediana está ocluindo no centro do molar superior, e eu faço um movimento para o lado esquerdo, essa cúspide escapa para mesial, diferentemente do inferior. São contrários, mesma coisa a protrusão. Quando a cúspide mesiolingual está ocluída no inferior e eu faço um movimento protrusivo, a cúspide tende a triturar ou escapar para distal. Agora, quando a mediana está no superior e eu faço protrusão, essa cúspide mediana caminha para mesial. São as flechas amarelas. Outra diferença importante são as raízes. Normalmente, os molares superiores possuem 3 raízes. O primeiro pré já possui, muitas vezes, 2 raízes, diferente do inferior. Mas nos molares, essas 3 raízes, essa grande por lingual, possui um grande nervo, um grande canal, e outras raízes menores na vestibular, formando um tripé de absorção, de impacto para esse dente. Quando temos problema de furca nessa região entre as raízes, é muito difícil o paciente conseguir higienizar essa área e muitas vezes o dente é perdido. Já no inferior, temos como se fosse uma raiz mesial e uma distal, uma perna aberta, como se fosse uma perna aberta. A raiz mesial possui normalmente 2 nervos e a distal um nervo só. Muitas vezes essa raiz mesial se divide em 2 raízes, formando um dente triradicular. Mas as raízes variam muito geneticamente. Temos dentes com 4 raízes, muitas vezes, às vezes com 5 raízes. Então, é um dado difícil. Mas a posição das raízes é uma diferença bastante significativa no superior e no inferior. Outra diferença é a presença da ponte de esmalte, que nos superiores está na região do primeiro molar, a ponte de esmalte, que caminha da cúspide mesiolingual até a disto vestibular, um grande volume que atravessa o centro do dente. Já a ponte de esmalte, nos inferiores, está nos primeiros pré-molares, unindo a cúspide vestibular e lingual, muitas vezes interrompendo o sulco principal, uma união de arestas transversais. É justamente a pergunta 2. Quais dentes naturais permanentes possuem ponte de esmalte? Os primeiros molares superiores, 16 e 26, e os primeiros pré-molares inferiores, 34 e 44.
O que é ponte de esmalte? Exemplifique. Ponte de esmalte são uniões de arestas transversais. Nesse primeiro pré inferior esquerdo, que estamos vendo à direita do desenho, da imagem, é bem arredondado, possui duas cúspides, uma grande cúspide vestibular, uma cúspide menor lingual, e temos uma aresta transversal lingual da cúspide vestibular, que está em vermelho, direcionada para uma aresta transversal vestibular da cúspide lingual, que está em verde. Esse direcionamento de arestas transversais é chamada de ponte de esmalte. Já no molar, temos uma aresta transversal lingual da cúspide disto-vestibular, que está em vermelho, direcionada para uma aresta transversal vestibular distal da cúspide mesiolingual. Essas duas arestas estão alinhadas, formando uma ponte de esmalte que muitas vezes interrompe o sulco principal. O que são cúspides? Geometricamente, do que são formadas? Para que servem? Então, cúspides são unidades funcionais da oclusão dentária. São formadas por arestas e vertentes. Então, temos as pontas das cúspides, possuímos também as arestas chamadas de longitudinais, porque pegam a longitude de todos os dentes. Temos arestas transversais, que cortam o dente. E entre essas arestas, temos as vertentes, formando pirâmides. Essas pirâmides são as estruturas responsáveis pela mastigação. E nós temos duas funções de cúspides, na verdade. Nós temos as cúspides de trabalho, que servem para triturar realmente o alimento, elas ocluem dentro de fóssulas, são as vestibulares inferiores e as palatinas superiores. E nós temos outra cúspide, outro tipo de cúspide, que são as cúspides de corte, que funcionam quando fazemos o movimento de lateralidade e essa cúspide funciona cortando o alimento. Então, a função das cúspides, temos duas. A de suporte, que suporta todo o peso, né, ou de trabalho também, né, e aquelas de corte ou de balanceio, que funcionam durante o movimento de lateralidade esquerda e direita. Qual a maior cúspide presente em nossas arcadas? Qual as suas principais características morfológicas e funcionais? A maior cúspide que possuímos, sempre enfatizamos isso, é a mesiolingual do primeiro molar superior. Uma grande cúspide que oclui no centro de um grande dente, formando a chamada chave de oclusão molar, que é o principal mecanismo de trituração dos dentes humanos. Ela é formada por duas arestas longitudinais, uma mesial e uma distal, e três arestas transversais, uma para lingual, no sentido do tubercula de Carabelli, e duas transversais vestibulares, uma distal, que vai em direção à ponte de esmalte, e outra mesial, que vai em direção ao centro do dente, em direção à aresta, à vertente triturante mesial da cúspide mesiovestibular, indo em direção ao sulco principal pramesial, resumindo. Então, essa cúspide, ela possui 5 vertentes. É uma cúspide com base pentagonal, ocluindo num dente pentacuspidado, 5 contra 5. A natureza é muito sábia. Então, essa cúspide oclui no centro do molar inferior, formando um tripoidismo. Então, aquela cúspide pentagonal, com 5 crestas, oclui, formando esse tripoidismo nos molares inferiores. Primeiro molar, primeiro com primeiro. É isso que chamamos de chave de oclusão molar, que é a sexta pergunta.
quando a cúspide mesiolingual oclui no centro do molar e a mediana também oclui na fóssula central do molar superior. Então, as cúspides de trabalho, né, mesiolingual do superior e mediana, ocluindo na sua posição correta. Essa seria a chave de oclusão molar. Desenhe e explique o direcionamento das arestas transversais oclusais do primeiro molar inferior direito. Então, temos aqui o exemplo do próprio livro do Picos de Night. Então, o livro do Picossi, esse molar, né, o 36, pentacuspidado, observem aqui, né, as arestas transversais, né, arestas transversais. Reparem essa daqui, que é... Não, essa daqui, que é a da mediana, que vem aqui, né, em direção a uma outra aresta transversal, né, da cúspide lingual. Né? Isso aqui é polêmico, viu? Isso aqui, ele... Oh, meu Deus do céu! Então, vocês entenderam, né? Aqui, isso. Normalmente, temos autores mais atuais, né, que falam que essa aresta transversal ela vem em direção ao sulco lingual, né? Então, indo para o centro do dente, certo? Aqui também temos as arestas se encontrando, também um pouco polêmico isso, não é que é polêmico, nós temos aí a variabilidade humana e a variabilidade de interpretação da anatomia humana. Então, são duas questões, eu acho que ninguém é dono da verdade, certo? Então, outra imagem de uma apostila de oclusão encontrada na internet, na universidade, se eu não me engano, eu não me lembro. Então, nós temos aqui já a aresta transversal indo para o centro do molar, como muitos autores atuais, como o Hilton Ricchieri coloca aqui no livro dele, né, essa aresta transversal, né, da cúspide mediana, indo para o centro do molar, em direção ao sulco ocluso lingual. Né? Mas mesmo entre o Hilton, né, e o desenho acima, que é um estudante de odontologia que fez aqui, ó, aqui é mais próximo do Picossi, inclusive, o que foi feito nesse colorido, né, nós temos diferenças. Veja essa aresta transversal da cúspide mesiovestibular aqui. Está indo em direção à vertente triturante mesial da cúspide mesiolingual. Já do Hilton, essa vertente, essa aresta transversal lingual da cúspide mesiovestibular está indo em direção a essa fóssula, a fóssula central mesial, chamada, né? Mas também é em direção à vertente triturante mesial da cúspide mesiolingual, mas uma pequena diferença. Então, nós temos algumas diferenças entre autores nesse direcionamento de arestas. Então, uma questão bastante polêmica aí para a gente comparar entre vários autores, ok? Então, uma questão provavelmente em que temos alguma variedade se cair numa prova, ou uma questão mais difícil de ser perguntada, né? Então, não dá para ser tão radical na resposta de uma pergunta dessa, né? Existem variações, divergência entre autores, ok? Então, cite diferenças entre os dentes 34 e 35. Vou começar por essa parte. Então, o 34 e 35 são os pré-molares inferiores. Pegamos essa imagem do livro do Paulo Cano, né? Então, temos o primeiro pré aqui, ilustrado o 34, o 35 à esquerda, né, na posição, inclusive, que está na boca. Podemos observar que o segundo pré ele é mais volumoso, né, um formato mais quadrangular, talvez pentagonal, né, em que pode acontecer
3 cúspides, né? O segundo pré. O primeiro premolar, já bem arredondado, parece que a mesial falta um pedaço da circunferência, né? Porque a fóssula mesial é menor do que a fóssula distal. E temos uma ponte de esmalte no centro do dente, parecendo um grande nariz no centro desse dente, no primeiro pré. Então, essa ponte de esmalte não está presente no segundo pré, né? Que possui um sulco em Y, né? Voltado para distal e para lingual deste dente, né? Quando tem essa divisão de 3 cúspides. O segundo pré possui uma vestibular um pouco maior, um pouco mais larga que o primeiro pré. Mas ambos parecem muito canino olhando para o vestibular. Outra diferença, o sulco lingual. No primeiro pré, esse sulco escapa geralmente pela mesial. No segundo pré, esse sulco lingual ele é mais deslocado para distal. O dente 36 e 37 são os molares, que vem na sequência do lado esquerdo. Falamos do 34, 35, agora o 36, que é pentacuspidado. 5 cúspides, 3 vestibulares e 2 linguais. Já o segundo molar, 4 cúspides, com um sulco bem cruciforme, em formato de cruz. As cúspides maiores mesiais sempre, os dentes convergem para a distal. Então, as diferenças principais são essas. Primeiro molar maior, segundo molar menor, 5 cúspides, 4 cúspides. Sulco em formato de M ou W, sulco em formato de cruz. De nome as estruturas. Então, nós temos as estruturas aqui marcadas nesse desenho. Então, estrutura número 1 é a ponta de cúspide da cúspide mesiolingual superior. Nós temos o dente 16 desenhado aqui. Então, a cúspide mesial e lingual é ponta de cúspide aqui nessa região. Ok. Número 2, temos arestas longitudinais aqui. Essa cúspide aqui, que nós estamos com o lápis, é a mesiovestibular. Né? E o número 2 aqui é uma aresta transversal. Uma aresta... Errou! Aresta longitudinal. Aresta longitudinal, no caso, distal. Aresta longitudinal virada para distal da cúspide mesiovestibular. Ok, não erra mais, hein? Número 3, agora sim, uma aresta transversal, porque corta o dente. Olha lá, aresta transversal cortando o dente aqui. Né? É uma aresta que está voltada lá para vestibular. Então, é uma aresta transversal vestibular da cúspide distolingual, a menor cúspide desse dente. Número 4, temos aqui um sulco, o sulco vestibular, ou ocluso vestibular, porque ele vem aqui da oclusal, né? Ele vem aqui da oclusal, ele vai indo lá para vestibular, né? Então, sulco vestibular. Ok. Number 5. Da mesma forma, esse sulco ocluso que vai para a lingual. Então, o sulco ocluso lingual, muito bem, ocluso lingual. Número 6. Number 6. Temos aqui o sulco mesiodistal, o sulco principal. Todos esses sulcos aí, o vestibular, o sulco lingual e o mesiodistal, são todos sulcos principais, porque eles dividem, né, separam cúspides. Né? Já este sulco aqui, que eu estou vendo aqui, número 8, já vou pular o 7, mas vou falar 8, é um sulco secundário esse 8 aqui. Ó. Esse 8 aqui é um secundário. E se ele se dividisse em mais aqui, aí seria terciário, por exemplo. Né? Um sulco secundário, terciário, quaternário, né? Quiçá, né? Quaternário. Ok. Então, nós temos aqui, no número 7, que eu havia pulado, a crista marginal. Então, nós temos aqui na margem do dente uma área alta, que é a crista marginal. Né? Então, tanto mesial quanto distal. No caso, essa é mesial, crista marginal mesial.
né, do primeiro molar superior direito. Muito bem. Agora nós vamos para o número 9. O número 9 está aqui, todo pintadinho, né? Todo pintadinho na pirâmide mesiovestibular. Então, é uma vertente triturante mesial desta cúspide mesiovestibular. Ok, ok. Já o número 10, que está aqui em cima, é uma vertente lisa. Fica externa, é uma vertente lisa, também mesial, também da cúspide mesiovestibular, o número 10 aqui. Então, vertente... Oi, lisa, 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 aqui a vertente lisa. Ok, e o 11? O 11, jogando na ponta esquerda, temos aqui o camisa 11, que é a união desta aresta transversal lingual com essa aresta transversal vestibular. Isso eu já falei. Isso chama-se ponte de esmalte. Muito bem, muito bem. Então, temos agora a questão 10, a última pergunta, que eu já falei, é melhor fazer no modelo. Nós vamos só adiantar isso aqui para a gente poder, né, visualizar, mas esse exercício será feito no modelo de gesso, quando retornarmos às aulas. Então, pinte de vermelho as cúspides dos dentes. Então, a ponta de cúspides fomos marcando aí, uma por uma, lembrando que os primeiros molares inferiores têm 5 cúspides, né? Então, no caso aqui, aparentemente, o segundo pré-inferior parece ter apenas 2 cúspides, então uma vestibular e uma lingual. Então, fomos pintando de vermelho, digitalmente mesmo, né, as pontas de cúspides. Lembrando que as vestibulares inferiores e as palatinas superiores são as cúspides de trabalho, tá? E aí, em verde, as arestas longitudinais. Então, a gente veio traçando as arestas longitudinais, veio traçando em verde as arestas longitudinais, elas pegam a longitude do dente. Então, vão unindo todos os dentes, todos os dentes. As transversais já vão cortando o dente, vão cortando o dente. Eu não fiz do outro lado, porque eu sou um pouco preguiçoso. Na verdade, então, do outro lado também tem, e estava dando um pouco de trabalho. Então, nós temos aqui, na verdade, vocês reproduzem do outro lado, ok? Então, nós temos aqui, cortando o dente, as arestas transversais. Ó, reparem que aqui a cúspide mesiolingual tem que ter, no total, 5 arestas, ó, 2 transversais ali vestibulares, né, que formam uma ponte de esmalte. Né? Já a ponte de esmalte não se forma no segundo molar tão evidentemente, né? O direcionamento muda um pouco. Né? Então, temos as cúspides também do molar inferior, né? As 5 cúspides, o direcionamento das arestas tão polêmica desse dente, como eu já disse, tem diferentes autores falando, diferentes direcionamentos, né? Mas isso aqui é o básico para vocês entenderem diferenças dos superiores, dos dentes inferiores, e poder construir aí um mecanismo de raciocínio na hora de esculpir os dentes e adequada oclusão dental, ok? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Quem não se inscreveu no meu canal aí, por favor, se inscreva e acompanhe esses vídeos didáticos aí, não presenciais, que a gente está tentando caprichar. Valeu? Um grande beijo e até a próxima!